Tudo bem? A paz do Senhor. Vamos ler aqui Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aqui Cristo é chamado de soberano da criação de Deus. Também se traduzir como princípio da criação de Deus. E muitos interpretam quando Cristo é chamado de princípio ou soberano da criação de Deus, quer dizer que Cristo foi criado. Várias pessoas argumentam isso, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Quando Cristo é chamado de princípio da criação de Deus, é para dizer que no princípio Cristo estava junto de Deus, criando todas as coisas. Ele é o princípio da criação de Deus, porque é através dele que o Pai criou todas as coisas. Cristo, ele foi o agente que executou tudo. Ele criou todas as coisas. Aqui, na voz passiva, poderia dizer que Cristo seria primeiro criado, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Aqui está na voz ativa, indica que Cristo é a causa principal, o Criador, o princípio da criação de Deus, porque Ele criou todas as coisas, o soberano da criação de Deus, aquele que estava ao lado de Deus criando, porque Cristo é Criador. Essa palavra aqui, princípio, no grego é arquê, tem duplo sentido. Dependendo no contexto, pode dizer alguém foi criado. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 19, verso 4, ali um homem é chamado de princípio. Ali está querendo dizer o quê? Que o homem foi criado por Deus. Mas nesse contexto, quando Cristo é chamado de princípio, não é para dizer que Cristo é uma criatura, mas sim criador, o princípio da criação de Deus, aquele que estava junto de Deus. O Pai também é chamado de princípio. Então é por isso eu posso dizer que o Pai é criado? Não. Lá em Apocalipse 21, verso 6, lá o Pai é chamado de princípio. Não porque o Pai é uma criatura, mas sim porque Ele é eterno, Criador, Todo-Poderoso. Quando Cristo é chamado de princípio, é para dizer que Cristo é Criador, Ele é eterno, Ele é vida, aquele que criou todas as coisas, aquele que estava ao lado de Deus. Então, essa palavrinha aqui não podemos entender apenas em um sentido. Ela tem duplo sentido, dependendo do contexto. Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus. Por quê? Primogênito porque ele é o mais e mais importante para Deus. Porque ele criou todas essas coisas junto com Deus. Por causa disso que ele é chamado de primogênito, o mais importante. O próprio rei Davi, sendo o filho mais caçula de seu pai, ele é chamado de primogênito. Mas sabemos que Davi era o caçula, mas para Deus ele se tornou o primogênito, porque ele seria rei de Israel. E quando Cristo é chamado de primogênito, é para poder dizer que Cristo, ele criou todas as coisas, é ele que estava junto do Pai, soberano da criação de Deus, aquele que deu vida a tudo que existe. De acordo com Colossenses 1,16, tudo foi criado por Deus. Aquilo que podemos ver e não ver, tudo que quem criou foi Cristo. Até o trono de Deus é eterno, foi Cristo que criou. Se o trono de Deus é eterno, Cristo também é eterno, porque Cristo que deu a origem a tudo, tronos, seres, planeta, tudo foi criado por Cristo. De acordo com João capítulo 1, verso 3, sem Cristo nada existiria. Tudo existe por causa Deus, por causa de Cristo. João 1, o verbo não passou a estar com Deus sendo criado, mas o verbo sempre estava com Deus, é eterno.